Recentemente, nas minhas redes sociais, sobretudo no Instagram, eu postei uma parte do livro. Acho que vocês viram aí, até houve muitos questionamentos lá. Muitos me questionaram que livro era esse. Eu dizia assim: esse é o acontecimento do ano. Esse livro é o acontecimento do ano. Eu tinha acabado de terminar de ler. Esse livro não foi lançado neste ano 2024, foi lançado em 2018. Isso já quebra um pouco dos livros ali, das expectativas de vocês, porque muitos de vocês ficaram questionando e dizendo, é livro tal, o livro que foi lançado recentemente. Mas não, foi lançado em 2018, até então não tinha lido. Só que esse livro, lá em 2018, ganhou um super prêmio, o Book Prize. E além do mais, ganhou outros prêmios, foi muito bem comentado, a crítica também caiu em cima, dizendo que era o livro do ano. Eu só fico um pouco um pé atrás, né, a respeito das críticas, principalmente essas críticas especializadas, porque muitos ali desses livros que são criticados, eles não conversam muito com o público geral, né? Enfim, ele é mais de bolha ali, mais de nicho. Mas o livro em questão, esse que eu li, é maravilhoso. Eu acho que nunca tinha lido algo tão único. Eu acho ele bem experimental, ele é muito original. Vem comigo saber que livro é esse maravilhoso. Bom, o livro em questão é Lincoln no Limbo, do George Saunders. Maravilhoso. Eu fiquei, assim, bem de queixo caído com essa história, porque essa história, eu digo que tem três pilares temáticos que esse livro está erguido, que são esses, quais são esses três pilares, né? Ali os temas de existencialismo, política e história, sim, porque nesse livro, além de contar, claro, a história do Abraham Lincoln e todo o contexto histórico que há por trás ali, que é durante a Guerra Civil norte-americana, todo aquele alvoroço que está ocorrendo ali, mas também tem essa questão do existencialismo, porque esse livro fala de morte, fala sobre a morte, sobre a despedida, sobre o luto. Além do mais, tem essa questão política, né? Porque o Abraham Lincoln foi responsável por muitas coisas além dos Estados Unidos, até hoje, figura muito icônica aí na história. Ele modificou toda a história norte-americana, ali deu fim à escravidão, um monte de coisa. Então, é uma figura muito notória. Aqui vai contar a história não só do Abraham Lincoln, mas a história do filho dele que partiu, foi embora. Sim, faleceu aos 11 anos, vítima da febre tifoide. E essa história é real, não é ficção. O autor, Jorge Saunders, trouxe aqui essa história real, história que poucas conhecem, mas esse menino de 11 anos faleceu em 1862, vítima da febre tifoide, e foi um choque para o Abraham Lincoln e para a esposa dele, e aí tem todo o processo de luto. E agora entra o limbo. E é bem interessante porque esse livro parece ser muito polifônico, ou seja, tem muitas vozes ali. Primeiro, a forma como ele foi construído. É uma forma muito original, que eu nunca vi isso antes, até depois vou mostrar aqui umas imagens de como foi diagramado, porque é o seguinte, esse livro, o autor não sentou ali e escreveu uma história do início ao fim. Ele fez uma vasta pesquisa em jornais daquela época, periódicos, notícias, olha, um monte de coisa, e começou a pegar vários trechos para montar essa história. E se vocês perceberem, se quando vocês forem ler, pegar, folhear, vocês vão perceber que todo esse livro, ele é como se fosse costurado. Ele é todo como se fosse de fato costurado. Eles pegam vários trechos de vários jornais, de vários lugares, e vai montando a história desse grande acontecimento na vida do Abraham Lincoln. Em contrapartida, também a gente começa a observar esses trechos também sobre a Guerra Civil, sobre o contexto político da época, histórico, ali todo aquele pano de fundo. É muito interessante. E, claro, tem as referências de onde o autor tirou todos esses trechos. E, por outro lado, também tem outras vozes ali. Que vozes são essas? Umas vozes de fantasmas, sim, porque o filho do Abraham Lincoln chega naquele lugar como se fosse uma espécie de limbo. O que é interessante é que, em inglês, o título é Lincoln in the Bardo. Bardo é como se fosse uma espécie de limbo para os budistas tibetanos. Eu digo isso porque é bem interessante, se você for pesquisar, é um espaço entre a morte e o nascimento.
No budismo tibetano se chama bardo. E aqui para o Brasil ficou limbo, que é mais conhecido, né? Que é de fato o limbo, que é naquele espaço entre a morte e o renascimento, uma coisa assim que ele diz aqui. Nesse contexto todo, a gente vai observar também o luto do Abraham Lincoln. Tem momentos aqui bastante emocionantes em que o Lincoln, depois da morte do filho, na mesma noite, ele vai lá, né, na tumba lá, abre o caixão e abraça o filho. É interessante porque tem vários nomes que ele dá aqui a essas coisas. Por exemplo, a morte, ele diz que é doença. A caixa é o caixão. Tem vários nomes que ele vai caracterizando, né? São vários momentos ali que a gente percebe isso. E aí, ao acompanhar toda essa trajetória, a gente fica se perguntando a questão do motivo, né, dessa criança ter ido embora tão cedo, das nossas ideias, nossas atividades, o nosso objetivo na vida. E claro, eu acho que duas coisas mais cruciais: qual o nosso papel na sociedade, qual a nossa missão aqui na Terra. Então, é mais ou menos nesse contexto em que o livro nos leva. O que é bem interessante é que essas vozes ali, como eu disse anteriormente, que parece um romance muito polifônico, porque há muitas vozes, essas vozes de fantasmas, são vários personagens muito interessantes que habitam, né, nesse limbo. E aí, quando o menino chega, tem todo esse discurso, a gente começa a observar através desses fantasmas toda uma característica da sociedade norte-americana daquela época: muito preconceito, mesquinhez, também tem a questão do amor. Enfim, ele faz um retrato da sociedade norte-americana daquela época. Eu achei maravilhoso, o contexto é muito interessante, e toda essa questão do luto, do Lincoln lá, tem imagens ali bastante fortes, bastante emotivas, quando ele volta lá no túmulo e tenta abraçar o filho já morto, enfim. Eu achei belíssimo o texto, muito bem organizado. Claro que nem deu para perceber aqui que nem tudo é dele, né? Porque são trechos que ele pega de diversos lugares, mas a parte ficcional é dele. Então fica aquele negócio ali, o que é. Até eu vi esses questionamentos também em alguns fóruns ali, né? Alguns questionamentos, né, na internet: o que é desse livro real e o que não é real. Então tem gente que faz essa distinção ali, pega trecho a trecho e diz: ó, isso aqui é real, isso aqui não é real. Eu fiquei deslumbrado. E toda essa questão, né, como eu disse anteriormente, política, historiográfica e, claro, né, todo o argumento do existencialismo, essa questão da nossa existência, das nossas atividades, qual o nosso objetivo aqui, né? Então, tem tudo isso. É um livro maravilhoso, ele é bem curtinho, apesar de ter quase que 400 páginas, um pouco mais de 400 páginas, mas se você ler super rápido, eu acho que dá para ler em 2 dias, porque se vocês observarem a diagramação, é bem assim, ó. Ó, e aí deixa eu aproveitar, mostrar para vocês, que eu disse que ia mostrar antes, né? Quando os fantasmas estão falando, o autor, o George Saunders, ele vai nomear aqui, ó, o nome dos fantasmas, tá? Mas aí, quando ele cita, né, lugares, quando ele pega trechos de revistas, de periódicos, aí sim ele traz aqui, ó, ele traz bem corretamente toda a questão das referências aqui, ó. Aqui já não são os fantasmas. Aqui a gente percebe que ele tirou de algum lugar. Aqui também, ó. Então, se vocês perceberem, é bem isso mesmo. E aqui já entra outras vozes. Então, é muito interessante. Então, ele é todo assim. Ele é todo diagramado dessa forma. Então, se torna super fácil de ler. É uma leitura muito rápida. Você vai querer saber qual o destino, né, dessas pessoas que estão no limbo, o que vão, para onde elas vão, o que vai acontecer com elas. Então você fica querendo saber disso, mas também você quer saber do outro lado da história, ali a história dos vivos,
como é que o Abraham Lincoln vai lidar com esse luto ao longo do tempo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre Lincoln no Limbo, porque eu digo a vocês que esse livro, que foi lançado lá em 2018, ele é o acontecimento deste ano, porque eu li este ano e eu achei ele super original e muito único. Eu nunca li e nunca vi um livro desse jeito. E, gente, tudo faz sentido? Sério, e tudo faz sentido. Todos os trechos que ele pega de diversos lugares faz sentido. Você vai lendo um trecho, aí quando passa para outro trecho, que ele faz um recorte de uma revista, de um periódico, quando você lê, faz todo sentido. Isso deve ter dado um trabalho gigantesco para ele montar. Então foi como se fosse um quebra-cabeça. Eu amei isso aqui, é sério. Com certeza vai entrar no top 10 ali das leituras do ano. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Eu te vejo na próxima, tá? Tô de olho.